Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Web TV As Nações, sua igreja online. Hoje, com a programação especial, que nós já iniciamos é o programa Politicamente, um programa para nós conversarmos e trazermos o assunto da política, a ideia daquilo que está acontecendo, esclarecendo alguns fatos, trazendo uma opinião sobre aquilo que está acontecendo de mais relevante no nosso país, mais relevante no nosso estado, município e também ao redor do mundo, Lembrando que esse programa especial está vindo ao ar todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. Todas as segundas às 11 horas da manhã, o nosso programa Politicamente. E por que, Samuel, é relevante ter um programa sobre essa temática? A Bíblia diz que pela falta de conhecimento é que o povo perece. É pela falta de conhecer, de entender que existe o perecer. Então, por que a política é tão mal vista do lado na igreja? Né? Por que as pessoas enxergam de forma errada a política? Né? Por que o crente não gosta de se envolver com política? Por causa da politicagem que é praticada lá. Só que quando eu deixo a política de lado, eu estou abrindo o caminho para que as trevas reinem naquele lugar. Para que as trevas falem o que quiserem fazer, falar e fazer naquele lugar. Então, eu tenho que ter, no mínimo, o entendimento das coisas que estão acontecendo para não ser enganado. Eu tenho que ter um conhecimento do que é política e dos fatos sociais que estão acontecendo para não ser enganado, porque essa é a artimanha do diabo desde o início. O que foi que o diabo fez lá no Éden? Enganou Eva, né? E acabou também enganando Adão. Adão pensava uma coisa e acabou sendo enganado. E Eva foi enganada. A Bíblia é muito claro isso daí, né? Que Eva foi enganada. O papel de Satanás é enganar. E nós vivemos em um mundo político. A política faz parte do nosso dia a dia. Nós somos seres políticos no nosso dia a dia. Quando nós esquecemos disso e vivemos longe disso, nós começamos a ter problema. O que nós não podemos concordar é com politicagem. É por lutar por uma causa política, ter partidarismo dentro da igreja. Aí já é outra história, aí é o lado errado, o lado equivocado. É se envolver na política buscando um ganho próprio, aí nós temos uma problemática relacionado à política. Então, quem está aqui é meu irmão Gerson Pereira. Deus abençoe, Gerson, a paz do Senhor para você. Você que está chegando aí na nossa Web TV, não esqueça, dá tempo ainda você compartilhar o link desse programa para mais pessoas dos seus grupos de WhatsApp, compartilhar nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar participando com a gente no nosso programa Politicamente, né? Todas as segundas-feiras, 11 horas da manhã. E eu quero começar hoje falando de uma notícia que saiu, uma cogitação que foi colocada em evidência relacionada ao Ministério da Saúde e ao Ministro da Saúde no Brasil. Devido à baixa eficácia, o Ministério da Saúde quer encerrar o uso da Coronavac no Brasil. No país inteiro ele quer encerrar. Isso é uma notícia que saiu, não está sendo uma afirmação. Isso aqui foi uma notícia baseada que houve um interlocutor do Ministério da Saúde que comentou isso com jornalistas. Os jornalistas já estão publicando. O que é que está acontecendo? Deixa eu ler aqui uma notícia. Estudos durante as fases de teste da Coronavac apontaram a eficácia global. O que é a eficácia global? Para todas as idades e todas as situações em geral, uma eficácia de 50,38%. E um estudo dominante apontou agora uma eficácia geral para quem tem mais de 80 anos, que está em torno de 28%. O que é que acontece? O Ministério da Saúde, de acordo com a reportagem, está vendo os resultados, a eficácia da Coronavac, principalmente na faixa de risco, que são das pessoas idosas, 60, 70, 80 anos. E enquanto numa faixa etária de pessoas mais novas, até 40, 50 anos, a média de 40, 50% de eficácia, na fase que são os prioritários, as fases mais preocupantes, a eficácia está chegando em torno de 28%, uma eficácia baixíssima, de acordo com essa reportagem. O que acontece? Nós já falamos isso na outra vez, existe aí a possibilidade de uma terceira dose da Coronavac para poder aumentar essa eficácia da vacina, né? E o ministro da Saúde, ele estava questionando justamente isso. Por quê? A eficácia é baixa justamente na faixa etária que tem mais risco. E de acordo com o jornal,
aqui é o foco.jor.br, trazendo essa notícia que existe a possibilidade, sim, de o Ministério da Saúde parar a Coronavac no Brasil, no país inteiro, ou pelo menos para aplicar nessa faixa etária, já que pessoas que já foram vacinadas com a segunda dose contraíram a doença e até morreram mesmo após serem vacinados com as 2 doses dessa vacina, né, Então houve aí, está havendo essa preocupação. Já no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, vai dizer que estudos sobre baixa eficácia da Coronavac em idosos deve ser analisado com cautela. Ele vai também dizer que o estudo preliminar apontou uma efetividade média da vacina de 42%. O que é uma efetividade média? Pode ser mais ou pode ser menos, mas na média 42% de eficiência da vacina para essa faixa etária. Mesmo assim, é um percentual muito baixo. Então existe aí um estudo, estão correndo aí para ver essa questão da aplicação da Coronavac no Brasil, principalmente para essa faixa etária. Então é um assunto aí que nós devemos estar atentos. Lembrando que eu falei semana passada também, semana retrasada, né, que a Coronavac estava sendo, as pessoas que estão no Coronavac no Brasil não estavam podendo entrar em países da Europa. Já alguns países ou vários países já estão liberando a entrada. Até então não podia. Foi vacinado uma vez na Coronavac no Brasil, quero ir para a Europa. Estava sendo barrado. Agora não, já está sendo liberado. Então aquilo que eu falei já ficou para trás, já teve uma nova ordem, uma nova ideia de liberação das pessoas que foram vacinadas com essa vacina Coronavac de entrar na Europa. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho que aqui falar novamente a mudança que houve, né? O programa ele tem que ter essa opinião e se os fatos mudaram, ele tem que trazer o fato novo daquilo que está acontecendo. Deixa eu mandar aqui um alô para o Júnior Silva, também está aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. O Eduardo Souza colocou certo, pastor, sendo assim, quer dizer que não deveríamos tomar a vacina Coronavac? Não, não é isso que eu estou afirmando. Aqui é a faixa etária, tem um estudo, nada de vacina, pessoal, nada das vacinas é definitivo, nada. Tudo, no mundo inteiro está sendo estudada a vacina, no mundo inteiro está sendo aplicada em fase experimental ainda. Então ninguém tem certeza de nada. É tanto que a informação da Jovem Pan e do outro jornal, foco.jor, é de uma probabilidade, de uma possibilidade, não de uma afirmação, de uma certeza, né? De uma certeza. Por enquanto, o Ministério da Saúde diz que pode sim tomar, foi protocolado na Anvisa, foi autorizada, está sendo comprada, está sendo produzida, está sendo distribuída e continua sendo aplicado, até segunda ordem. Então, por enquanto, nenhum problema quanto à aplicabilidade ou aplicação da vacina Coronavac, né? Quem tomou ou quem vai tomar, por enquanto, estão dizendo aí que está tudo ok. O que existe é um estudo que está sendo agora. Por quê? Por que esse estudo está saindo só agora? Porque só agora os dados de boa parte das pessoas que foram vacinadas estão chegando. Então, o estudo é um estudo preliminar de baixa eficácia na faixa etária dos idosos, principalmente acima de 80 anos, 75, 80 anos. Esse é um estudo preliminar que está saindo dos dados que estão sendo produzidos no pós-vacinação. Só que tudo, pessoal, ainda é muito recente. Qualquer vacina hoje ainda é recente. Os efeitos dessa vacina, vamos saber depois. A eficácia dessa vacina, ainda estamos descobrindo a eficácia dessa vacina. Você observa que até alguns dias atrás, houve uma interrupção da aplicação de vacina em gestantes, porque houve um problema de morte em gestantes que receberam uma das vacinas, das vacinas. Imediatamente foi suspenso. Por quê? Quando o dado novo chegou, primeiro dado era, vamos vacinar as grávidas. Começaram a vacinar. Quando um dado novo chegou, qual foi? Houve morte no número de pessoas grávidas que receberam a vacina, suspende. Um dado novo chegou, suspende a vacina, vamos esperar um pouco mais para ver o que é que vai acontecer. A mesma coisa está acontecendo agora. Eles não falaram ainda em suspensão, mas de possibilidade. Só que já estão falando em terceira dose para aumentar a eficiência. Olha aí. A eficiência das 2 doses é baixa. Vamos fazer o quê? Vamos aplicar a terceira dose da Coronavac para aumentar a eficiência nessa faixa etária, ok? Então é isso que está acontecendo. O Eduardo aqui colocou qual é a mais eficaz. Eu vou pesquisar, Eduardo, e vou trazer essa informação aqui, né? Porque depende muito de faixa etária, depende muito de condição
de condição da saúde de cada pessoa. Cada vacina tem uma reação diferente, né? A gente está vendo isso, tem pessoas que tomam vacina, fica com febre, outra pessoa já não fica com febre, porque depende do organismo, a receptividade da vacina no organismo. Então isso tem muito a ver também. Pode alavancar a eficiência da vacina ou baixar a eficiência da vacina. Então, como eu estou falando, são estudos que os dados estão chegando, os dados estão sendo gerados em tempo real, pessoal. Os estudos estão sendo feitos em tempo real. Então está chegando agora. Mas vamos ver qual a vacina mais eficaz. Vamos ver aqui o que é que a informação. Eu estou aqui, eu não estou pesquisando profundo, eu estou fazendo só uma pesquisa aqui superficial para ver o que está dizendo. Está dizendo que a da Pfizer e da AstraZeneca são mais eficientes, de acordo com o UOL, notícia do dia 14 de junho de 2021, ou seja, há 7 dias atrás. 7 dias atrás saiu uma notícia que a eficácia aqui chega a proteger 96%. Agora a gente tem que analisar, eu não vou abrir aqui, mas deveríamos estar analisando a eficácia de quê? Em que faixa etária, em que idade, em que situações, em quantas variantes, porque é muito importante também, pessoal, saber a eficácia das vacinas nas variantes, porque as variantes estão chegando aí, né, de acordo com a ciência, estamos vendo aí várias variantes no mundo sendo espalhadas. E, por exemplo, que abrindo aqui o site da UOL, ele está dizendo que, de acordo com a pesquisa, 2 doses do imunizante da Pfizer protegem 96% contra as hospitalizações derivadas da variante Delta. Olha aí, especificamente uma variante, Delta. Enquanto da Oxford AstraZeneca oferece uma eficácia de 92%, 4% a menos, sobre essa mesma variante. Então, essa informação aqui é para uma variante, que é a variante Delta. Para a variante Delta, a mais eficaz, Pfizer, é a mais eficaz. Depois dela, a AstraZeneca, que é a da Oxford, a AstraZeneca, ok? Só para responder aqui a pergunta aqui em tempo real que eu tentei aqui, eu acho que deu mais ou menos. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso, cada variante é uma variante. Você tem que buscar, a gente tem que pesquisar uma eficácia geral, num olhar global. Qual vacina é mais eficaz? Depois eu vou estar trazendo essa informação aqui para você. O Júnior está dizendo que teve uma reação, né? A esposa dele não sentiu nada, ó. O organismo não sentiu nada. Olha como é interessante. Enquanto ele já sentiu, a outra pessoa já não sentiu. A minha sogra sentiu uma reação, meu sogro sentiram reações, um mais forte, outro mais fraco. Vai variando muito de organismo. Tem pessoas que não sentem nada, como a esposa aqui do Júnior, ok? Então a primeira informação que eu queria conversar com vocês hoje já é sobre essa possibilidade aí, não é uma certeza, Falando ainda sobre essa temática, deixa eu procurar aqui uma notícia que eu estava pesquisando. Nós vimos aí, o Brasil ele chegou já a mais de 500 mil mortes por coronavírus no Brasil. Mais de 500 mil mortes por coronavírus no Brasil. Eu vou trazer aqui uma pesquisa, no próximo encontro, eu vou fazer uma pesquisa a fundo, eu vou pesquisar todos os detalhes de sites e programas confiáveis dos dados de morte do ano de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Pelo menos aqui, para a gente ver uma escalada de mortes por doença no Brasil. E o que foi que aconteceu em 2019, quando o boom do coronavírus chegou no Brasil? Algumas decisões foram tomadas pelos governantes. Até eu não estou falando, eu não coloco aqui como uma decisão errada. De antemão, uma decisão certa. Foram feitos decretos em vários estados do Brasil inteiro para quê? As pessoas que estavam morrendo no meio da pandemia, que tinham sintomas de coronavírus, mesmo que sem o resultado positivo, a amostragem positiva do vírus na pessoa, não se tinha plena certeza se a pessoa morreu infectada com coronavírus, no atestado de óbito era colocado como coronavírus. Por quê? Para preservar que outras pessoas pudessem ter contato com aquele corpo, contato no velório, contato no enterro, para não haver mais contaminações. Então esse era o decreto. Então tinha uma lógica. Havia um porquê de existir esse decreto para que houvesse uma preservação, para que mais pessoas não fossem contaminadas. Então, olha, é coronavírus, afasta todo mundo, enterra o mais rápido possível. Nós vimos aí em 2019, principalmente, pessoas aí sendo enterradas sem a presença de nenhum familiar, às pressas, para evitar a propagação do vírus.
Ok, eu concordo plenamente com essa ideia. Ocorre que isso pode ter gerado uma inflação no número de mortes. Não estou trazendo um fato 100% comprovado. Eu vou fazer uma pesquisa. Que pesquisa vai ser essa? Quantas pessoas morreram nos anos anteriores? Nós vamos ver que no Brasil inteiro de doenças houve uma escalada. 2017, 2018, 2019. Em 2019, com o coronavírus, se a curva estava fazendo isso, em 2019 a curva era para ter feito isso, pelo acréscimo de mortes. Em 2020, né? Estamos em 2021. 2020 é para ter feito isso. Em 2021, continuado um super pico de mortes. O que é que vai acontecer? Esse gráfico vai dizer para a gente. Se o gráfico continuou num crescimento normal de mortes, num percentual normal de ano após ano, então houve algum problema na contabilização dessas mortes. É questão numérica. É questão numérica. Não é questão de, é negacionismo. Não existe isso, pessoal. É uma questão de fato. Se o gráfico mostrar um pico das mortes, no geral, das mortes desde 2017 e cresceu, está comprovado, realmente. Se não, vamos ver. Vamos estudar mortes, por exemplo, por dengue no Brasil inteiro. Houve aumento ou queda nesses últimos 2 anos? Morte por problemas cardíacos no Brasil durante esses 2 últimos anos. Aumentou ou diminuiu? E nós vamos perceber que em alguns casos houve diminuição em números absurdos de números de morte. Né? Para onde foram essas mortes? São coisas que nós vamos estar analisando. Eu vou fazer essa pesquisa, vou trazer com calma o resultado. Se o resultado for normal, vamos dizer, pessoal, está aqui, é normal, então o número está certo, se não, pessoal, nós vamos tem alguma coisa estranha. Então nós vamos estar analisando isso daí. Mais uma vez, não é questão de negacionismo, é questão de fatos. É real ou não é real? Pode ter tido uma inflação dos números ou não. Na verdade, o número é muito maior do que isso, é o que se cogita. Estão se cogitando que houve 500 mil mortes no Brasil por coronavírus. Tem alguns jornais que dizem, não, houve mais, pelo menos 30% a mais desse número. Outros jornais vão dizer, não, foi menos. Então nós vamos buscar nos fatos. Existem sites, por exemplo, do IBGE, que trazem números. É um fato numérico. Então nós vamos lá pesquisar e outros fatos mais, e outros números mais. Existem jornais que estão dizendo o número de contaminados é muito maior. Outros vai dizer, não, é muito menor. É opinião, pessoal. Opinião não é negacionismo. Opinião é opinião. Só que nós devemos saber qual opinião é a mais correta. Qual opinião, na verdade, é a correta. Qual notícia é a correta. Então nós vamos estar falando sobre esse assunto na semana que vem, né? Até porque eu não sei se você conhece, existem pessoas, aqui na minha cidade, uma pessoa que era de uma igreja que eu pastoreei, o pai é um senhor de idade, não estava doente, não estava gripado, nada. Estava no quintal, trabalhando, aquele senhor que não para, aquelas pessoas idosas que não quer parar para nada, estava no quintal trabalhando de dia, ali limpando as plantas do quintal, teve uma parada cardíaca, morreu. Quando foi para o hospital, quiseram colocar lá como a morte por Covid. A família que foi lá e fez ali uma zoada e não foi permitido, porque morreu do nada do coração, não tem porquê. E existem vários relatos disso daí no Brasil inteiro, é uma realidade. Augusto Abreu, ela botou aqui, bom dia pastor, vou falar um exemplo meu. Meu avô tomou todas as vacinas e mesmo assim, há um mês ele faleceu com o mesmo Covid-19. Olha aí, um exemplo aqui do Augusto Abreu. Lógico que pode ter sido aqui a eficácia da vacina, baixa para a idade do seu avô, né, que nós já vimos aqui, que dependendo da idade pode ser uma idade mais avançada, a eficácia dependendo da vacina mais baixa. Ou o tempo necessário, eu tomo a primeira dose, tomo a segunda dose, mesmo assim tem um tempo necessário, dependendo da vacina e da idade, para que aquela vacina surta total efeito, a eficácia seja plena. Se a eficácia é 50%, para ela chegar a essa eficácia plena de 50%, tem um tempo que eu tenho que ter esperando a vacina reagir no meu organismo, até ser plena, né? Então tem isso, estamos dando exemplo. E existem várias pessoas que tomaram a vacina e mesmo assim contraíram o Covid e outras vieram até a óbito, mesmo vacinados com a segunda dose, né? Cada caso deve ser analisado. Como eu falei, são dados novos que estão chegando no Brasil inteiro, a ciência inteira está estudando para entender as reações das vacinas agora, entender qual é mais eficaz e melhorar as próximas vacinas, ok? Mudando um pouco de assunto,
né? Mudando um pouco de assunto, mas também dentro dessa perspectiva, eu falei aqui sobre negacionismo, né? Que as pessoas usam muito isso. É negacionismo, isso, aquilo, outro, é contra a ciência. E hoje existem, dentro dessa ideia de saber o que é certo, o que é errado, a palavra muito na moda hoje é a fake news. Todo político agora, quando é confrontado, ele vai falar uma frase muito bonita, isso é fake news. Né? Antigamente dizia que era intriga da oposição, agora não, a palavra da moda é fake news. Então, baseado na ideia de fake news que surgiu no mundo inteiro, surgiram as agências de verificações, ou agências de checagem dos fatos. Então, hoje nas nossas redes sociais, se você escreveu alguma coisa nas redes sociais, dependendo do que você escreva, você pode ser bloqueado na sua rede social por aquilo que você escreveu, bloqueado na sua rede social por aquilo que você postou, um vídeo ou uma imagem, porque alguém foi lá e simplesmente disse, isso não é verdade, isso está errado. Só que o que é uma checagem de fatos? Olha, checagem de fato é diferente de checagem de opinião. Quando eu dou uma opinião, eu posso discordar de você. A minha opinião pode ser diferente da sua, mas ela tem que ser respeitada. Um fato é diferente. Um fato é, eu estou dizendo aqui que mais de 500 mil pessoas já morreram, de acordo com os sites de notícia, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil por Covid. Se eu tivesse dito, pessoal, só morreram 100 mil pessoas, uma checagem de fato é, o que eu falei, vou no site oficial, comprovo que o que eu falei foi 100 mil, mas o que a verdade é 500 mil. Então, estou errado. O fato é 500 mil. Aí é uma checagem de fato. Checagem de fato é, como aconteceu agora, colocaram uma foto do presidente num momento de uma cerimônia e um soldado, uma montagem, logicamente, um soldado fazendo esparguete, né? Que é aquela abertura de pernas que o Jean-Claude Van Damme faz aí nos filmes dele, né? Na frente. Aí teve uma agência de checagem que foi lá que colocou. Isso é fake news. O que uma agência de checagem deve fazer? Essa foto que o Samuel postou. O Samuel postou uma foto da manifestação dizendo que essa manifestação aconteceu domingo. Só que a agência foi lá e observou que aquela foto foi tirada há 5 anos atrás. Então, aquela foto é fake news. O Samuel falou que a eficácia, que eu li aqui, cadê a eficácia? Da vacina Pfizer é 96%. Eu falei aqui porque eu vi aqui na UOL. Mas a notícia, a checagem vai lá e diz, não, Samuel falou errado. Na verdade, a eficácia para proteger da variante Delta é apenas 75%. Isso seria uma checagem de fato para mudar aquilo que eu falei. Então, eu falei errado, alguém foi lá e checou de verdade. Não é isso. Então, existe a checagem de fato. Agora, quando eu emito uma opinião, por exemplo, estamos aí, pode usar um medicamento para tratar de forma precoce, de forma antes da pessoa ser contaminada ou nos primeiros sintomas? Pode ou não pode? Existem médicos dizendo que sim, e existem médicos dizendo que não. O que a checagem de fato está fazendo hoje? Barrando todos os médicos que dizem sim, pode haver, estou dando um exemplo, pode haver o uso de medicação de forma precoce, de forma no início da doença. Barra-se tudo disso. Então, isso não é checagem de fato, isso é silenciar uma opinião. Pessoal, nós devemos entender que o mundo só evoluiu, a tecnologia só evoluiu por causa das opiniões contrárias, divergentes. Alguém disse que a Terra não é quadrada, que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Alguém teve que dizer que a Terra é redonda, contrariando os fatos, contrariando a ideia da época e depois comprovou tudo isso. Alguém teve que dizer, olha, esse celular aqui pode evoluir. Olha, existe uma forma de nós fazermos um carro, um automóvel que ande sozinho, sem condução de animais. E isso era uma loucura na época. Mas alguém acreditou e alguém foi lá e fez. Entenda, a evolução da ciência sempre é uma palavra contrária àquilo que está acontecendo agora. E o que está agora vai dizer, não, isso está errado, isso é loucura. Antigamente chamava de bruxaria. A evolução da ciência era bruxaria na Idade Média. A mesma coisa agora, só que agora não usam mais a palavra bruxaria, é negacionismo, né? E outras palavras taxativas, que estão taxando aqueles que pensam ou têm uma ideia contrária, então a gente tem que ter muito cuidado nessa ideia de checagem de fatos, dessas agências de checagem de fato. Quando você vê assim, agência de checagem de fato, cuidado. Porque quem é que está por trás da checagem de fato? É uma pessoa. Imagine que o Samuel criou uma agência de checagem de fatos. Então eu recebo financiamento para aquilo ali,
eu tenho pessoas que trabalham comigo naquilo ali, só que eu tenho uma visão, uma ideologia, uma pré-definição de fatos na minha mente. Então, quando eu vou olhar uma notícia sobre determinada pessoa ou assunto, se eu sou contrário àquilo ali, e eu sou instruído que aquilo ali é errado, então a minha checagem de fato é, isso é fake news, isso é errado. Então, até isso nós precisamos ter um certo cuidado. Eu queria fazer essa observação aqui também sobre a questão das agências de checagem. Outro fato também, nós estamos aí também em plena CPI da Covid-19. Eu não sei se vocês estão observando, tá vindo várias pessoas, né, sendo intimadas, sendo colocadas ali para depor, para falar sobre a situação, por que o Brasil chegou a 500 mil mortos, né? A pergunta que o presidente e o relator da CPI querem descobrir, por que chegou a 500 mil mortes no Brasil por Covid-19. E várias pessoas foram chamadas. As últimas pessoas agora que chegaram foram 2 cientistas. Eu não sei se você viu a polêmica de uma pessoa que foi lá dizendo que era médica, não era médica, mas ouviram ela, perguntaram, acreditaram nela. As últimas pessoas que foram agora, 2 cientistas, homens com vários trabalhos produzidos e publicados e confirmados por altos institutos científicos do mundo e internacionais, foram lá na CPI e simplesmente o relator e as pessoas da oposição se levantaram e foram embora, porque não quiseram ouvir os negacionistas, não quiseram ouvir aquelas pessoas que tinham uma opinião contrária deles. Simplesmente isso, porque não acreditavam, não, o que você está falando está errado, você está falando está errado. O cara é cientista, estudioso, doutor, pós-doutorado, estudo científico, fatos científicos, mas não concordam com nada. Agora, por que eu estou entrando nesse ponto aqui lá da CPI? Porque a semana passada também foi colocado em votação o chamado, o pedido de convocação, de chamado de um senhor chamado Carlos Gabas. Eu não sei se você que sabe quem é o senhor Carlos Gabas. Ele foi ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ele foi o secretário-geral do Consórcio Nordeste para aquisição de insumos contra a Covid-19 no Nordeste inteiro. Ele foi o secretário-geral desse consórcio, foi feito um consórcio entre os governos do Nordeste para adquirir respiradores, criar UTIs, criar hospitais de campana, comprar insumos, comprar vacinas, se fosse possível comprar vacinas. Eles fizeram toda essa logística aí, saiu na mídia e tal, aquele negócio todo. Só que qual o problema? Que o senhor Carlos Gabas, ele comprou os respiradores e, de acordo com esse site aqui de Natal, você pode encontrar isso em qualquer lugar, foram comprados respiradores que nunca foram entregues a nenhum estado do Nordeste pelo consórcio Nordeste, presidido pelo senhor Carlos Eduardo Gabas. Inclusive, ele já está sendo investigado pela Operação Ragnarok. Essa palavra Ragnarok, ela vem da mitologia, né, lá viking. Eu acho que se você tiver assistido o filme Thor, um dos filmes Thor é o filme Ragnarok, que é a destruição do mundo dele. Na mitologia dos vikings também havia, né? O Ragnarok era a destruição, era o fim de tudo, né? A operação colocando o nome Ragnarok, né? O fim de tudo, o fim desse consórcio, dessa ideia aí, que aconteceu no ano de 2016, essa investigação Ragnarok, e que investigou o pagamento de 100 milhões em propinas para funcionários públicos. Agora, mais uma vez, o seu Carlos Gabas está sendo investigado também por causa desse problema. E a CPI alguns senadores querem trazer o senhor Carlos Gabas para explicar à CPI por que houve a compra, por que houve o pagamento, e um ano depois da compra e pagamento, os respiradores ainda não chegaram no Nordeste. Nenhum respirador comprado pelo consórcio do Nordeste, de acordo com a revista aqui, com o site de notícias que eu estou aqui atualizando aqui. Só que o que aconteceu? Os outros senadores que são de oposição não quiseram saber. Por quê? Existe um temor, porque o Carlos Gabas, ele é a ponta, ele é o fio do novelo, né? É a ponta do novelo que vai puxar muita coisa. Então, os senadores de oposição, para proteger os governadores que estão envolvidos também em alguma coisa, porque quem não deve não teme,
evitaram, não vamos trazer, e negaram mais uma vez a vinda do senhor Carlos Gabas à CPI do Covid aqui, né? A CPI do Covid aqui no Brasil, ok? E indo para o final do nosso programa, lembrando, nosso programa, obrigado pela tua presença aqui, é um programa que vem semanalmente ao ar, sempre às 11 horas, sempre às 11 horas. Eu queria falar aqui, Facebook também, Marcele, Graciana, quem mais? Loide, meu diretor falando aqui, ó, diretor, Loide Nogueira, Deus abençoe Loide Nogueira, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar aqui uma coisa boa, não vamos falar de uma notícia boa, né? Eu acho que você viu ano após ano, eu pelo menos, durante toda a minha vida, que me lembro, que fui vendo notícias no jornal, quando chegava na época do inverno na Amazônia, naquela época na região norte, melhor dizendo, havia ali, nós vimos as reportagens dos atoleiros, quilômetros e mais quilômetros de atoleiro na região norte. O que acontece? Por exemplo, só agora, no dia 18/6, essa notícia agora, foi inaugurado 102 quilômetros de asfaltos em trecho da Transamazônica. Só agora, mais uma inauguração de um trecho. Nós estamos vendo aí, fazem 2 anos, que já estão sendo traçado um trecho, uma construção de um trecho de asfalto durante a Transamazônica. E onde havia terra, agora é asfalto. Onde havia atoleiro, existe um caminhão passando. Pessoal, a gente não entende o impacto econômico para a região que recebe aquilo. O impacto econômico para nós. Eu estou aqui no Ceará. Qual é o impacto econômico? Porque o caminhão, a Scania, o caminhoneiro que fazia esse percurso, era um percurso caro, demorado, muitas vezes que perdia muita coisa no caminho. Agora é um percurso rápido, é um percurso que não tem tanto custo para o caminhoneiro, que não destrói tanto o caminhão, então tanto prejuízo material para o caminhoneiro. Agora é outra coisa. O que aconteceu? O que foi que aconteceu já? O preço do frete já caiu. O que acontece quando o frete do caminhão cai? O custo daquele produto também cai. Se o custo daquele produto cai, o preço daquele produto vai cair. Já começou a cair e vai ser geral. Quando o frete cai em uma região, ele começa a puxar o preço do frete em outras regiões também, em outras regiões. O processo é que, em breve, daqui mais alguns meses, já esteja se sentindo um pouco, apesar da crescente dos preços, ainda é uma inflação, não tem como, estamos no mundo inteiro, existe inflação, pandemia no mundo inteiro, então o preço de tudo está aumentando, mas em breve nós vamos estar vendo também um retrocesso, já fruto dos fretes. Então houve 102 quilômetros entregues agora na Transamazônica, de asfalto. Só que outra coisa interessante, pessoal, foram construídas, foram tiradas, existem mais, mas existiam 54 pontes de ligação em algumas cidades, feitas ainda de madeira. Se você pesquisar, você vai ver vídeos de caminhão passando bem devagarzinho em ponte de madeira. Foram substituídas e colocadas agora 54 pontes de concreto. Pontes de verdade, vou falar assim, pontes de vergonha, colocados lá. Agora, 54 pontes já foram concretadas, já foram feitas de concreto só na região norte, para facilitar o escoamento da produção, para dar dignidade às pessoas que moram ali próximo. Olha que coisa maravilhosa. Uma coisa que já tinha décadas e mais décadas e ninguém tocava naquele lugar, agora foi feito isso daqui. E o Brasil vai sentir o impacto, em breve, o impacto disso daqui. Então eu queria aqui encerrar esse programa de hoje, do nosso programa Politicamente, a nossa Web TV As Nações, as pessoas do Facebook, Deus abençoe vocês aí no Facebook. Nossa transmissão agora será simultânea no YouTube e no Facebook também. Lembra de compartilhar essa live, de curtir, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ficar atento porque nós temos muitas programações durante o dia inteiro, programações ao vivo, programação de musical, programação para criança. Hoje à noite tem programação, diretor, quais os horários? 18 horas começa o Conexão Projadma e às 19h15 programa Conexão às Nações. Missões às Nações às 19h15 aqui na nossa Web TV. Meu amigo presbítero Sidney Nunes vai estar aqui com esse programa. Conexão Projadma é com Judemar hoje, é?
presbítero Gildemar Filho vai estar aqui, uma bênção, o programa tem sido uma bênção semana após semana, ok? Aline, Rebeca Gomes lá no Facebook, um alô para vocês aí, em nome de Jesus, um abraço para vocês que estão nos acompanhando também nessa programação, Marcele Machado também acompanhando aqui nessa programação, Júnior Silva, Gerson Pereira, Eduardo Souza, a todos vocês, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês mais e poderosamente e até no programa semana que vem, segunda-feira, primeiro programa, 10 horas da manhã, programa Encontro de Fé comigo, Samuel de Paula, pastor Samuel de Paula também, às 11 horas com o programa Politicamente na Web TV As Nações, sua igreja online. Que Deus te abençoe e até mais em nome de Jesus.